vamos começar pelo início. Essa minha apresentação costuma ser dividida num sumário, então ela é dividida em introdução, objetivo, definição técnica, caracterização, limites anatômicos, que é a principal parte dessa palestra, e bibliografia. Ela vai ser dividida em 2 PowerPoints diferentes. Bom, como introdução, a gente pensa, por que agora? O pulso, os parâmetros anatômicos para um pulso periférico parece algo muito bobo, mas não é muito assim. A gente ter isso consolidado é muito bom para a gente ter uma confiança com o paciente. Então, a gente pensa, vou saber pegar o pulso? Se você realmente vai saber pegar o pulso, tudo bem. Mas, e se for num recém-nascido? Porque os parâmetros, basicamente, eles se mantêm, os parâmetros anatômicos, mas o paciente ele pode ser obeso, pode ser magro, pode ser recém-nascido, pode ser idoso. Você, como médico, ou até como estudante de medicina, precisa saber os parâmetros para qualquer tipo de paciente, né? Então, basicamente, o que vai se basear essa apresentação? A gente vai relembrar os principais parâmetros e comparar com imagens de secções do cadáveres do anatômico da Universidade Federal Fluminense. Bom, então o objetivo principal é a gente identificar os parâmetros na imagem de Atlas, sempre comparando com esses mesmos parâmetros numa fotografia da imagem do cadáver do nosso anatômico. Bom, para começar, antes dos limites anatômicos, a gente vê as imagens e os parâmetros, é importante a gente saber o que é o pulso arterial. O pulso arterial, para muitos, pode parecer a nossa sensação da passagem do sangue pela artéria, mas não. Agora, lendo o que John Moran falou, o pulso arterial é a expansão repentina da parede arterial resultante da ejeção de sangue na aorta e sua transmissão ao longo do sistema arterial. O pulso que resulta do ventrículo esquerdo pode ser transmitido pela aorta em uma velocidade de 20 vezes maior que a velocidade de sangue ejetado. O que isso significa? Que o pulso que eu estou sentindo não é a passagem do sangue pela artéria, mas sim a disseminação da pressão que o impulso da sístole do ventrículo esquerdo para a aorta passa pelos vasos até o que eu estou palpando. Ou seja, e ele é 20 vezes mais rápido que o próprio sangue. Então, é aquele conceito de pressão de pulso. É a passagem desse pulso, dessa pressão disseminada pelo ventrículo esquerdo. Aí você me pergunta, e daí? O que isso tem a ver? É muito importante a gente saber o que a gente está palpando. A gente saber intrinsecamente o que a gente está fazendo aumenta muito a nossa confiança. Bom, próxima etapa, técnica. Qual é a técnica de um pulso, de pegar o pulso do paciente? Não é tão simples como a gente imagina. O paciente ele precisa estar reclinado ou em repouso, e o que se recomenda, os livros de semiologia, é que utilizemos o dedo indicador ou o médio para pegar o pulso do paciente, tá? Então, o ideal é a gente ter o paciente relaxado, confortável, indicador e médio. Aí você pergunta, poxa, indicador e médio, por que nós não usamos o polegar? O polegar é muito controverso na captação do pulso na semiologia, justamente pelo fato dele ser um dedo maior e ter vasos mais calibrosos. Então, muitas vezes, a gente está pegando o nosso próprio pulso quando estamos avaliando o paciente. Então, eu recomendo vocês, todos, a pressionarem o polegar contra a palma da mão de vocês, por alguns segundos. Vocês vão sentir um pulso. Mas aí, esse pulso é do arco arterial superficial da mão, palmar, ou é do polegar? É mais provável que seja do polegar. Mas vocês entendem que quando a gente for pegar a informação do pulso do paciente, a gente pode estar notando o nosso próprio pulso. Já com o indicador médio, a gente não sente muito isso. Essa é a imagem mental do pulso que é bom a gente ter. Sempre um ramo ascendente, um pico e um ramo descendente. Essa incisura dicrótica realmente a gente não sente na palpação. E o que a gente pode pegar com o pulso? É frequência só, né? A gente precisa pegar um pulso só para ver a frequência. Não é bem assim. É o que a gente pensa muitas vezes, que a frequência, que o pulso só serve para a gente conseguir a frequência. Mas na verdade ele é muito mais rico que isso. Mas ao passar a evolução da tecnologia da medicina, a gente acaba deixando o pulso para lá, porque existem muitas outras tecnologias que podem nos ajudar a chegar a um diagnóstico mais rápido,
Então, na sêmio, a gente tem o que se chama de caracterização do pulso. E muitas vezes, dependendo da literatura que estamos lendo, algumas palavras mudam, alguns parâmetros mudam, mas o que a gente aprende no quinto período, pelo menos no ano de 2018, que foi o ano que eu tive, foi que divide em 7 parâmetros principais, que a gente divide pelo mnemônico FRATEX. Frequência, ritmo, amplitude, tensão, estado da parede arterial, contorno de onda e simetria. Frequência. A frequência, basicamente, é quantas vezes você sente o pulso em um minuto. E ela é muito dependente do ritmo. Por quê? Porque se o ritmo é regular, eu sei que eu não preciso ficar um minuto medindo a frequência do paciente. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Então, se eu tenho um ritmo regular, tum, 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 sei que não tem nenhuma alteração desse ritmo, eu não preciso ficar um minuto medindo o pulso do paciente. Eu posso ficar 15 segundos e multiplico por 4. Se ele for irregular, não, eu preciso ficar um minuto medindo. E esse pulso irregular pode indicar algumas patologias para a gente. E esse ritmo irregular, ele pode ter uma regularidade, ou seja, um tum-tum, 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 ou ele é completamente irregular. Amplitude. A amplitude é quão amplo é o pulso. Tensão. A tensão diz respeito à pressão hidrostática do sangue exercida na parede da artéria, que não deve ser confundido com o estado da parede. O estado da parede diz em relação a um espessamento de uma camada íntima, espessamento de uma camada muscular média, e isso sim pode alterar o estado da parede. Uma placa de ateroma pode alterar o estado da parede, mas a tensão pode ser a mesma. Então, isso é muito importante na caracterização de um pulso. O contorno de onda é justamente a união desse ramo ascendente com pico com ramo descendente. Qual vai ser a imagem que ela vai desenhar? E cada imagem tem uma associação com uma patologia diferente, uma fisiopatologia diferente. Então aqui a gente só tem um exemplo, que é o pulso parvus e tardus, que é um pulso bem longo e pouco amplo, né? Ou seja, um pulso fraco e devagar. E, finalmente, simetria. A simetria é muito importante para a gente poder comparar alguma deformidade anatômica num paciente. Então, é sempre recomendado que a gente veja o pulso simetricamente ao mesmo tempo, exceto na carótida, que eu vou falar mais para frente. Então, dividindo finalmente essa caracterização, finalizando, a gente pode começar a parte mais importante da palestra, são os limites anatômicos de cada pulso. Então, nós geramos pulsos verticais e alguns extras, porque ficou boa a dissecção para ver na imagem. A gente tem radial, ulnar, braquial, femoral, poplíteo, dorsal do pé, tibial posterior, carotídeo e temporal superficial como um extra, tá? Então vamos começar com o radial. Ele é muito utilizado para gasometria. Então os parâmetros principais são o tendão do músculo braquiorradial lateralmente, e o tendão do músculo flexor radial do carpo medialmente. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem que nós temos o 1 marcando o flexor, o tendão do músculo braquiorradial, e o 2 marcando o tendão do músculo flexor radial do carpo. Tá? Alguns livros falam do 1, em vez do tendão do braquiorradial, o processo estiloide do rádio, que é algo mais fácil de a gente palpar no paciente, tá bom? Mas essa bibliografia que eu peguei, a gente viu o tendão e na dissecção deu para ver muito bem. Então, indo mais superficialmente, a gente tem um plano mais superficial, que é o plano da fáscia, do muscular, dos nervos cutâneos, da drenagem venosa superficial, os parâmetros continuam ali. E, finalmente, na pele, a gente consegue observar o tendão do flexor radial do carpo, do braquiorradial, a gente consegue palpando. É importante a gente ver também, pedir para o paciente fazer uma flexão do punho, que é mais fácil a gente ver esse tendão, que é o tendão que fica lateral do palmar longo, para aqueles que têm o palmar longo. Agora, comparando na peça, a gente tem aqui a peça desse cadáver, que tem os dois parâmetros, 1, tendão do músculo braquiorradial, 2, tendão do músculo flexor radial do carpo. Indo para mais profundo, a gente tem o plano subcutâneo, tem o plano da drenagem venosa superficial, esse nervo provavelmente é o nervo cutâneo lateral do antebraço, ramo anterior, cutâneo lateral do antebraço,
E, finalmente, profundamente, a gente chega ao plano que a gente estava procurando. 2 marcando o tendão do músculo flexor radial do carpo e 1 marcando o tendão do músculo braquiorradial, com a artéria radial passando exatamente entre eles. Vocês conseguem entender esses parâmetros com maior clareza. Bom, passando radial, para a próxima a gente vê os limites anatômicos da artéria ulnar. O importante da artéria ulnar é que muitas vezes a artéria radial ela pode estar sendo utilizada, pode ter algum acesso na região venoso que não me permite avaliá-la, então eu posso utilizar a artéria ulnar. A artéria ulnar ela fica na mesma região transversalmente que a artéria radial em relação a onde eu vou pegar o pulso, tá? Mas importante para a gente identificar na artéria ulnar é onde fica o osso pisiforme. Proximalmente, a gente sente o tendão, que é o tendão do músculo flexor ulnar do carpo, que parte da fixação, a gente deve lembrar, que é no osso pisiforme. Então, a gente tem esse tendão como limite medial do pulso. E o limite lateral são os tendões dos músculos flexores superficiais dos dedos, tá? E o pulso ulnar, ele é um pouco mais profundo, porque eu não tenho um parâmetro ósseo muito bem para sentir esse pulso. Então, o que é recomendado é que a gente aperte com maior força, mais profundidade nessa região. A gente provavelmente não vai sentir o pulso e vai soltando aos poucos até sentir esse pulso. Então, pela imagem, a gente identifica aqui com o número 1, o osso pisiforme, 2 centímetros abaixo, mais ou menos, a gente vê a continuação do tendão do músculo flexor ulnar do carpo, e 2 estão os tendões dos músculos flexores superficiais dos dedos. Entre os dois tendões, a gente vê que tem a artéria ulnar e o nervo ulnar. Aqui num plano mais superficial, assim como a gente viu a outra artéria, e finalmente no plano da pele. Agora, comparando com a imagem do cadáver, a gente vê que tem ali o plano da pele, o plano subcutâneo e, finalmente, o plano que a gente está querendo ver. Com o círculo aqui eu representei o osso pisiforme. Agora, com maior facilidade, maior clareza, a gente visualiza o tendão marcado em 1 do flexor ulnar do carpo. Percebam que quanto mais próximo do pisiforme, mais ele se abre como um leque, porque ele realmente se insere naquela região e continua para o amato. E 2, um dos tendões dos músculos flexores superficiais dos dedos, entre eles a artéria ulnar. Bom, finalmente, agora, o último do membro superior, nós temos a artéria braquial. A artéria braquial de grande relevância para a ausculta na metodologia de pressão arterial não invasiva do paciente. Você precisa saber esse parâmetro para botar o diafragma do esteto e adquirir a pressão do paciente de maneira não invasiva com maior clareza e maior acurácia, né? Então, basicamente, a gente tem que identificar o tendão do músculo bíceps braquial, que vai em direção ao tubérculo do rádio, a aponeurose do músculo bíceps braquial, que se estende medialmente do ventre muscular, o sulco bicipital medial e o septo intermuscular medial. A gente precisa identificar tudo isso para ver o pulso? Não. Na imagem é mais fácil de ver. A gente identifica uma região 2 centímetros acima da fossa cubital. E o importante é a gente sentir o tendão do bíceps. Então, a gente pode pedir para o paciente fazer aquele muque, né? A gente palpa o tendão, afasta ele lateralmente, porque assim a gente tem maior clareza para palpar uma artéria, né? Então, vamos passar pela imagem ali, 1, o tendão, 2, a aponeurose do músculo, 3, o sulco bicipital medial e 4, o septo intermuscular. Agora, graduando de forma profundo para superficial. Agora, comparando com a imagem, eu botei um triângulo ali onde representaria a região da fossa cubital. O 1 seria onde fica o tendão do músculo bíceps braquial, 2, por onde se estende a aponeurose, e 3, onde é o sulco medial do bíceps. Aqui, de uma forma mais distante, num plano com um plano subcutâneo ali presente, e, finalmente, o que a gente está buscando. É interessante a gente ver aqui que a gente tem 2 planos diferentes, por isso que está afastado como porta-agulha. A gente vê ali que tem o bíceps braquial, o 1 é onde estaria o tendão, 2 por onde está se estendendo a aponeurose, que ela foi grande parte rompida para a gente visualizar o que tem embaixo. 3 são os vasos braquiais,
4 é o sulco onde é o septo intermuscular. O que é importante a gente ver nessa imagem também? Tem dois planos diferentes. O que está em 2 não é artéria braquial. O que está em 2 é a veia basílica. Então, esse está um plano mais superficial. E profundo ele tem a face muscular, e profundo ainda, abrindo ali o septo, abrindo ali a face, a gente acha onde está justamente o número 3, a artéria braquial. E o que está ali do lado dela? É outra artéria? Não, é a veia braquial, que muitas vezes na dissecção a gente acaba descartando as veias, mas normalmente a artéria braquial pode vir acompanhada de 2 veias braquiais, que foi o caso. Bom, essa é a parte 2. Começando agora, os membros inferiores. Os limites anatômicos da artéria femoral também são de grande relevância, tanto para a gasometria, é o pulso de maior facilidade na gasometria, porque o paciente tem uma sensibilidade um pouco menor do que no membro superior, e é de grande importância para o acesso à veia femoral, que é um acesso muito importante para pegar um acesso venoso central. Tá? Diferente do membro superior, a gente não vai ter tendões como referência. A gente vai ter alguns pontos anatômicos e uma distância entre eles. Então, basicamente, o que a gente vai precisar é identificar a espinha ilíaca anterosuperior, o tubérculo púbico e uma relação entre eles. Então, a gente vê aqui na imagem que 1 está a espinha ilíaca anterosuperior, 2 está o tubérculo púbico, 3 é a linha média entre eles, e 4 é justamente 2 centímetros distal, né? 2 centímetros para baixo da região. Pois, mas eu vou precisar de uma régua para saber onde está no meio? Não, você tem a melhor coisa com você para medir isso, que é a sua mão. Aqui a gente tem um plano mais superficial, com a safena magna entrando na crosta ali na face cribriforme. Aqui no plano da pele, e é justamente o que eu estava falando. Percebam que você colocando o polegar na espinha ilíaca anterosuperior e o dedo mínimo no tubérculo púbico, o dedo médio fica exatamente no lugar que pega o pulso da artéria femoral, ou seja, 2 centímetros para baixo da região do ponto médio do segmento de reto entre esses 2 pontos. Vocês vão acreditar, eu vou mostrar na imagem. Então aqui a gente pode ver na peça, essas proeminências ósseas ficam um pouco pior por causa do edema que tem no cadáver, né? Então, mas basicamente temos a espinha ilíaca anterosuperior, 2 tubérculo púbico, 3 ponto médio e 4, 2 centímetros para baixo desse ponto médio. A gente fez uma incisão grande, com um plano subcutâneo à mostra. E aqui finalmente já apareceu na região, com o que está mais lateral sendo a artéria femoral e medial a veia femoral. Com aqui mostrando a crosta da safena, entrando ali medialmente, e mais superomedial, que seria um ramo superficial da pudenda externa. Mas isso não é de relevância clínica. Agora, finalmente, posteriormente, a gente segue para os limites da artéria poplítea. Essas artérias mais distais que a artéria femoral, elas são muito importantes para a gente saber a viabilidade do membro inferior. Por exemplo, em doenças isquêmicas, que começam de distal para proximal, a gente ter um pulso poplíteo significa que a região está, além de vascularizada, significa que a região distal, que nada proximal dali deve estar isquêmico, né? Então, basicamente, os limites anatômicos do pulso poplíteo são os limites anatômicos da fossa poplítea. Então, nós temos a borda lateral dos músculos semimembranáceos semitendíneos, a borda medial do músculo bíceps femoral, borda medial do músculo gastrocnêmio lateral e a borda lateral do músculo gastrocnêmio medial. Esse pulso é o pulso mais difícil de você conseguir dentre todos que eu vou falar hoje, porque é uma região de muita gordura e a artéria poplítea é a que está mais profunda de todas. Então, muitas vezes pode ser um exame bem desconfortável para o paciente e você, na verdade, fingir que sentiu para o professor de semiologia, porque, na verdade, você não sentiu. Então, aqui a gente tem os parâmetros e a borda lateral dos músculos semitendíneos e membranáceos, 2, borda medial do bíceps femoral, e 4 e 3 tem as bordas dos gastrocnêmios. A gente percebe nessa imagem também que de medial para lateral a gente tem artéria poplítea, veia poplítea e nervo isquiático, né? Que nessa região já está dividido em tibial e fibular comum. Agora, mais superficial, a gente pode ver ali a veia safena parva entrando na região e os limites na pele, tá?
Então, essa imagem aqui é a primeira fotografia, já tirei a pele, para vocês verem quanta gordura tem na região. E gordura atrapalha para a gente pegar o pulso. Compare com o radial. O radial é super superficial, tem um parâmetro ósseo para a gente apertar, então o pulso acaba ficando bem mais fácil. Agora, indo para o plano facial, olha a diferença da camada de gordura retirada para a camada de fáscia. Tá vendo? E ali a gente consegue ver também a saída do que seria o nervo sural, tá? A veia safena parva provavelmente foi removida nessa dissecção. Finalmente, a gente consegue ver os planos musculares e com a borda lateral dos músculos semimembranaço e semitendino. 2, a borda medial do músculo bíceps femoral. 4, em 4 está o gastrocnêmio medial e o 3 está o gastrocnêmio lateral. Vamos tentar dar um zoom para a gente entender melhor? O que está marcado com fio é a artéria femoral. Vejam que ela está profunda tudo, tá vendo? Superficial e lateral a ela tem a veia, meia colabada, meio suja, porque vazou um pouco durante a dissecção. E mais superficial e mais lateral ainda, a gente tem o nervo esquiático, dividido já em tibial e fibular comum. Percebam como a artéria poplítea é profunda em relação aos outros. E isso dificulta para a gente conseguir esse pulso. Posterior, esses são os pulsos distais do pé. E esses pulsos distais, muitas vezes, eles podem não ser sentidos e não ter problema nenhum. Por quê? Lembra que tem uma comunicação da dorsal do pé com a tibial posterior, no ramo perfurante, que forma o arco plantar? Então, eu posso muito bem ter uma tibial posterior bem pequena e uma dorsal do pé maior, mais calibrosa, e vice-versa, tá? Então, a tibial posterior não tem mistério. É a borda posterior do malelo medial, 2 centímetros posterior. E é uma região de grande relevância para avaliar a viabilidade, e ela pode ser bem dificultada com edema, porque com edema na região fica tudo muito inchado, difícil de você conseguir sentir esse pulso. Então aqui a gente pode ver na imagem, desculpa gente, a ordem, tibial posterior, flexor longo do hálux, aí depois temos a artéria tibial posterior, nervo tibial e depois finalmente o flexor longo dos dedos. Então agora comparando com a peça, a gente consegue identificar em o que seria a borda posterior do malelo medial e 2, a região correspondente da artéria, tá? A gente vê o que seria o plano subcutâneo ali na região e finalmente o que a gente estava procurando. Vejam que ali posterior de tem 2 tendões, o tendão do músculo tibial posterior e o tendão do flexor longo do hálux. E em 2 tem 3 vasos, não são 3 artérias tibiais posteriores. No meio tem a artéria tibial posterior, anterior a ela tem uma veia e posterior tem outra veia tibial posterior. Agora, dorsal do pé. O dorsal do pé é um que também tem uns macetes, porque apesar de ter essa delimitação, ela acaba sendo um pouco ampla. E então, o que a gente pode fazer para ajudar? São espalhar 3 dedos em toda a região. E um dedo vai pulsar mais que os outros, aí a gente realoca os dedos para sentir o pulso. Mas basicamente os parâmetros são tendão do músculo extensor longo do hálux, medialmente, e tendão do músculo extensor longo do segundo pododáctilo, lateralmente, ou tendão do extensor curto. Basicamente, o que a gente chama é a altura da linha de Chopard. Eu vou mostrar mais o que é essa linha de Chopard, tá? Esses planos são os planos de amputação e desarticulação do pé, tá? Isso era usado, ainda é usado, mas pouco, para fazer amputações de distal para proximal, mas o que se descobriu é que essas amputações, muitas vezes, o paciente fica muito instável na pisada e não vale a pena. Muitas vezes vale a pena fazer uma amputação mais proximal que vai botar uma prótese para ficar mais confortável. Por que eu estou falando tudo isso? Estou falando porque o plano de Chopard é normalmente o lugar de maior facilidade para a gente sentir o pulso da dorsal do pé, que é basicamente onde estaria o osso navicular e os ossos cuneiformes medial e intermédio, tá bom? Então é basicamente no que seria o morrinho do arco transverso do pé e do arco medial, né? Então, mais novamente, o que seria a região do médio pé. Então, aqui na imagem, a gente consegue visualizar o tendão do extensor longo do hálux e 2, o tendão do extensor longo do segundo pododáctilo. Entre eles,
a artéria dorsal do pé. Aqui um plano mais superficial, com os ramos do nervo fibular superficial e o arco venoso dorsal. E aqui os parâmetros na pele. Comparando com o cadáver, a gente corresponde em 1, o que seria o extensor longo do hálux, 2, extensor longo do segundo pododáctilo. Plano superficial, já visualizando um nervo ali, qual é esse nervo? Nervo fibular superficial, responsável pela inervação sensitiva de quase todo o dorso do pé, excesso ali aquela região da incisura entre o hálux e o segundo pododáctilo, do que é do fibular profundo, lembra que é aquele nervo da havaiana, né? Então a gente consegue visualizar agora em 1 o tendão do extensor longo do hálux, em 2 o tendão do extensor longo do segundo pododáctilo, e ali mais profundo, mais próximo, mais lateralmente ali a gente visualiza a artéria dorsal do pé. Então visualiza que nessa imagem tem aquela mesma coisa, são 2 planos. Esse nervo está num plano mais superficial, só que a gente abriu a face, aprofunda ele e parece que está no mesmo plano. Agora, vamos ver os limites anatômicos da carótida. Esse é um dos mais importantes que a gente precisa saber, que é um pulso muito calibroso e é o pulso que a gente vê para ver se o paciente está com pulso ou não. Se a gente vê assim, paciente parou, onde vai ser o pulso que eu vou ver se o paciente está bombeando ou não? Vai ser a dorsal do pé? Vai ser a braquial? Não, vai ser a carótida. Porque se não tiver nada na carótida, não vai ter nada em nenhum dos outros. Então, quais são os muitos livros de semiologia falam para usar o polegar como porto. Eu, como acho mais fácil com indicador com médio, eu acho melhor fazer tudo com indicador e médio, mas ele permite que utilizemos o polegar nesse pulso, tá? Aí a gente pode delimitar também o trígono carotídeo, e os dois parâmetros principais são a proeminência laríngea, ou incisura da cartilagem tireoide, o pomo de Adão, e a borda medial do músculo esternocleidomastoide. Essa borda é muito importante, porque acontece aquela mesma coisa do pulso da artéria braquial. Muitas vezes a gente não sente porque a gente pega assim, quando na verdade a gente precisa afastar lateralmente essa borda medial para sentir a carótida com muito mais clareza. Então, iniciando aqui, a gente tem a delimitação do trígono carotídeo, que é onde passa essa tríade da bainha carotídea, né? A veia jugular interna, a carótida, e na região do bulbo do carotídeo, né? E o nervo vago. Então, a gente tem como limites ali a borda posterior do músculo omioide, a borda lateral do músculo esternocleidomastoide e a borda inferior do músculo digástrico ventre posterior. Ali a gente tem os principais parâmetros, a borda medial do esternocleidomastoide marcada em 2 e em 1 a proeminência laríngea. E finalmente, no desenho, no plano da pele, nós temos em 1 o pomo de Adão, proeminência laríngea, e em 2 a borda medial do músculo esternocleidomastoide. A gente consegue ver até uma proeminência que seria a veia jugular externa ali no esternocleidomastoide do paciente, né? Agora, comparando com o cadáver, percebam que esse cadáver tem um pescoço muito curto, o que atrapalhou um pouco fazer essa pontuação anatômica. Mas, basicamente, 1 é onde está a proeminência laríngea e 2 onde está a borda medial. Essa barra, esse segmento de reta que eu coloquei, é o que corresponde à borda medial do esternocleidomastoide. Agora, num plano mais profundo, que é o plano subcutâneo, profunda subcutâneo, a gente tem que lembrar que tem o músculo platisma, né? Que é uma continuação das mais da face, da camada musculoponeurótica. E ali a gente consegue até visualizar um ramo que deve ser do nervo cervical transverso, um ramo que deve ser da artéria tireoide superior. E nessa imagem, a diante reta correspondendo à borda medial do esternocleidomastoide. A gente consegue visualizar que é exatamente a borda. Aí a gente consegue ver passando em cima do esternocleidomastoide a jugular externa, mas onde está a carótida? O parâmetro não é esse? Justamente isso. A gente precisa afastar o esternocleidomastoide para pegar esse pulso. Por isso que muitas vezes a gente faz assim, não estou sentindo nada. Porque a gente tem que sempre afastar o esternocleido lateralmente para a gente palpar com mais clareza. Então agora, finalmente, a gente observa que eu lacei ali
a carótida com um fio. Lateralmente a ela tem a jugular interna. Outra coisa importante em relação ao pulso carotídeo é por que a gente não pode pegar os dois ao mesmo tempo? A gente não pode pegar o pulso ao mesmo tempo por dois motivos. Um, porque pode ter pessoas com fragilidade de irrigação, que pode fazer alguma isquemia, tem essa relação. Na verdade, são 3 motivos. Outro que falam em relação ao trombo, fazer pressão por muito tempo, comparando e tal, pode desencadear uma embolização. Já ouvi falarem disso. E, finalmente, o último, que é o que falam mais, é o desencadear de um reflexo vagal, porque a região do pulso é justamente a região do bulbo carotídeo, né, onde tem aqueles baroreceptores e pode fazer uma resposta vagal. Agora o último, que é os limites anatômicos da artéria temporal superficial, mas basicamente os parâmetros é imediatamente anterior ao tragus. Tragus, que é essa região triangular da região auricular, né? Ali o tragus marcado em 1, a região 2 centímetros anterior a ele. Mesma coisa na imagem. O tragus e 2 centímetros anterior a ele. Aqui a gente consegue ver na peça o que seria a mesma coisa. Um plano mais profundo, lembrando que na face tem pouquíssimo subcutâneo por causa do SMAS, que é uma camada músculo-aponeurósica, que a gente tem aqueles músculos faciais que estão mais aderidos à pele, tanto que a gente faz expressões faciais baseados nesses músculos. E, finalmente, esse plano mais profundo, que a gente consegue visualizar com muita clareza a artéria temporal superficial, veia temporal superficial e preso na pinça o que seria o nervo aurículo temporal, responsável pela inervação da região. Peço desculpa, o meu computador fez um negócio. Pronto, retornando. Então é isso.